Sejam todos muito bem-vindos, galera! Sou o Demolidor Brasileiro. Estou aqui dando início a mais um podcast. Galera, infelizmente os podcasts eu pretendia fazer ao vivo pelo YouTube, mas o YouTube baixou uma atualização nova. Quer dizer, ele fez uma atualização agora nos requerimentos dele, e o meu canal ele não se enquadra nas exigências para poder fazer uma transmissão ao vivo. Então agora os podcasts vão ter que ser gravados, infelizmente, galera. Mas eu pretendo continuar fazendo assim mesmo, pretendo continuar trazendo esse tipo de conteúdo diferenciado para o canal, galera. Por isso eu já peço, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha com os amigos para poder trazer sempre gente nova para o canal, pessoas que possam vir se inscrever e fazer esse canal crescer muito. E deem um like, galera. O like ajuda o YouTube achar que esse canal tem mais relevância. Ajuda a aumentar a relevância desse canal dentro do YouTube. Ajuda o YouTube a recomendar mais pessoas. Então me ajuda aí com o like, galera, e com compartilhamento. É muito importante, galera. Então, galera, como vocês viram aí já no título do vídeo, esse podcast é voltado à mitologia de Mortal Kombat. Eu sou muito fã de mitologia e queria falar um pouco sobre isso, galera. Lembrando que Mortal Kombat sempre foi ligado muito à mitologia asiática, sempre trouxe muitas referências asiáticas, inclusive no nome do Kitaro, no nome do Motaro, utiliza-se uma parte do nome deles, vem com uma raiz japonesa, vem de deuses da mitologia japonesa. Mas eu quero tratar um pouco agora, pessoal, desse novo Mortal Kombat do Mortal Kombat 11 e da mitologia grega. Quem gosta um pouco, assim como eu, de mitologia grega, pode sentir, galera, que de uns tempos para cá, o Ed Boon, o pessoal da NetherRealm, vem trabalhando muito aí com esse lado de mitologia grega, galera. Para quem não entende mais ou menos, eu vou passar uma explicação aí, passar um pouco da minha ideia, e nisso vou trazer uma teoria minha aí. Ah, Existe personagens hoje dentro do Mortal Kombat que nós podemos identificar diretamente com a mitologia grega. O mais básico de todos, galera, é o Raiden. O Raiden ele é facilmente identificável com Zeus, o deus do raio, o deus do trovão, ah, aquele que tem um amor pela humanidade, que defende a humanidade. Então, seria Raiden. Eu identificaria aí entre os três grandes deuses da Grécia, galera. O segundo para mim seria o Shinnok, que seria uma representação de Hades. Hades, galera, é o deus do submundo, o deus do mundo dos mortos. Eu acredito que o Shinnok é o que mais se enquadra aí, galera. Sendo um deus caído, sendo um deus que passou tanto tempo no submundo, então é o que se enquadraria mais, galera. Hoje, nesse novo Mortal Kombat, nós estamos trazendo aí. Quer dizer, nós não, né? No caso, a NetherRealm está trazendo a Crônica, que já foi identificada como acima dos Elder Gods, acima dos deuses ancestrais. Significaria, galera, que ela sendo a deusa do tempo, então ela seria uma identificação direta com Cronos. Cronos que não era somente um deus, ele era um titã. Eram superiores, seriam pais dos deuses que nós conhecemos como os deuses olimpianos. Então, ela seria a representação dentro de Mortal Kombat de Cronos. Nós temos também uma deusa, no caso uma titã, que seria a Gaia, que seria a mãe da natureza, a própria natureza em si. No caso, apesar de ser uma titã, ela seria um pouco mais fraca do que Cronos. E podemos identificar a Cetrion justamente como Gaia dentro do Mortal Kombat, galera. É lógico, ela foi identificada como uma Elder God, como uma deusa antiga, mas
levando muito essa referência de Gaia. Então, nós podemos identificar aí muita semelhança entre a mitologia grega e o que está sendo empregado hoje no Mortal Kombat 11, galera. Então aí eu vou levantando as minhas teorias. No caso, a primeira teoria seria o seguinte: eu acredito que esse é apenas o início para uma nova série de Mortal Kombat. Se a ideia deles, eles utilizam uma certa premissa de mitologia grega, pode ser que a partir de agora se inicie uma guerra contra deuses superiores, que seriam mais ou menos os titãs. Mesmo que a crônica seja talvez a maior desses titãs, desses deuses superiores, por ser a deusa do tempo, talvez nós possamos ter outros deuses tão poderosos apresentados em outros jogos, ou até mesmo nesse próprio jogo, de forma não jogável, mas que possa ser inserido de forma jogável, de forma mais direta em próximos jogos. Então, a crônica estaria dando início a uma nova série de jogos que seria quase uma batalha contra os deuses superiores, que seriam, no caso, os titãs. Nós temos o Raiden, a Sethion, talvez seja apresentado o Fujin, que é o deus do vento, que vem a proteger a humanidade, são deuses um pouco de nível um pouquinho mais baixo contra esses deuses superiores. Nessas minhas teorias entre deuses e ligação com a mitologia grega, eu paro e analiso assim. Como eu falei, existem na mitologia grega deuses, não titãs, deuses, três grandes deuses, que seria Zeus, o deus do Olimpo, o deus dos raios, dos trovões, Hades, o deus do submundo, do mundo dos mortos, do que na nossa mitologia seria conhecido como inferno, dentro da nossa crença, e no caso teria um terceiro deus, que seria o deus dos mares, o deus que controla a água. E você vai parar e pensar, nós não temos isso ainda em Mortal Kombat? Talvez sim, talvez não. Aí entra a minha teoria. Eu acredito que para cumprir, para poder cobrir essa falta de um deus da água, um deus dos mares, aí sim entra o Rain, galera. Lembrando, o Rain, ele controla as águas. O poder dele advém das águas. Afinal, Rain é tempestade, chuva, né? Então, no caso, o poder dele vem das águas. E ele poderia ser a identificação com Poseidon, galera. O que talvez possa vir a confirmar que o Rain pode estar confirmado em Mortal Kombat 11. Talvez não inicialmente no host inicial, naqueles personagens que vão sair na versão base, mas talvez como uma DLC. Lembrando que nada impede de DLCs participarem da história. Assim como muitos estão dizendo que Shang Tsung ele está vindo como DLC, então é praticamente impossível ele participar da história. Eu não acredito nisso, galera. Quem joga o Injustice 2 vem como DLC o Darkseid. O Darkseid ele faz parte da história. Ele não tem uma grande participação, afinal é um pouco mais voltado ao próprio Brainiac, mas ele participa da história. Isso pode ser que a NetherRealm traga também para Mortal Kombat, galera. Mesmo os personagens que futuramente apareçam em DLCs, pode ser que inicialmente eles participem no modo história, não de modo jogável, mas apareçam, tenham interferência na história. E eu acredito que, então, em relação a isso, galera, Rain, ele é a representação no Mortal Kombat de Poseidon. Então ele vai ser o deus da água. Afinal, nós descobrimos já que ele não é somente um Edeniano, um guerreiro comum. Ele descende dos deuses, galera. Podem se lembrar que foi apareceu no Mortal Kombat Armageddon que o Rain ele era parente do Tavian e do Dagon, que eram filhos de deuses.
filhos de Délia e de Argos. Então significa o quê? Que o Rain, ele também é um deus. Sendo um deus menor, talvez ele possa estar agora se igualando ao nível do Raiden, então se tornando esse terceiro pilar aí. Agora, é lógico, existem certas diferenças. O Ed Boon não vai fazer umas referências diretas, porque, por exemplo, o Shinnok provavelmente, se participar da história, ele vai ser do lado contrário, vai ser do lado da crônica. Então aí já difere um pouco da história grega, onde os grandes três deuses eles se uniram para derrotar Cronos. Nesse caso, não. Mais um pouco de referências aí, galera, da mitologia grega. Foi apresentado aí esse novo personagem, que é o Collector. Ele lembra muito também, galera, os Hecatômbios, que eram escravos dos deuses. Não, desculpa, escravos dos titãs. Os Hecatômbios, eles eram escravos dos titãs e eles auxiliaram os deuses a criarem armas para poder derrotar os titãs. Não vou dizer que, no caso, o Collector vai trair o Shao Kahn, nem nada do tipo, mas é uma referência aí que o Ed Boon está fazendo. Pode se perceber que o Ed Boon e o pessoal da NetherRealm eles gostam muito de lidar com essa parte de mitologia grega e trazer muita coisa assim, galera. Então eu acredito que nós podemos esperar muito aí de Mortal Kombat 11. Podemos esperar muito de próximos Mortais Kombat ainda com ligação à mitologia. Talvez não se mantenha só na grega, expanda um pouco mais. Afinal, até agora eles trouxeram muito da mitologia asiática e, como eu falei, para quem entende um pouco de mitologia grega vai pegar aí também a referência. Então, a base deles é muito essas duas mitologias. Talvez para o futuro um pouco de mitologia nórdica, até mesmo como o próprio God of War fez, de trazer mitologia nórdica nesse último jogo dele. Então eles podem trabalhar um pouco desse outro lado também, galera, trazer coisas diferenciadas. Mas eu acredito que é apenas o início de uma saga de uma batalha contra deuses, galera. Podemos ter muita coisa grande aí para um provável Mortal Kombat 12, um provável Mortal Kombat 13. Eu acredito que vem muita coisa boa aí, galera, tá? Então, era um pouco disso que eu queria passar, um pouco da minha cultura e do meu conhecimento de mitologia, um pouco do que eu analisei e liguei aí com o Mortal Kombat. E é como eu tô falando, eu acredito que o Rain ele vai participar da história, afinal eles ainda precisam de um deus da água. Relembrando um pouco, galera, eu já estava até esquecendo. Outra ligação também que podemos ter é o próprio Tremor. O Tremor ele foi um monstro, né, de pedra, um guerreiro ligado diretamente à Terra. Dentro da mitologia grega, nós temos isso aí também, que é o Ciclope, galera. O Ciclope, eles eram filhos de Gaia. No caso, pode identificar então que o Tremor ele pode vir a ter uma ligação com a Cetrion. Então, o Tremor ele ainda pode aparecer em algum momento na história tendo ligação com a Cetrion, porque afinal, o Ciclope ele era um guerreiro, um monstro que dependia da energia da Terra para se tornar invencível e era filho de Gaia. Então podemos ter essa ligação ainda aí. Então, podemos analisar um pouco aí da mitologia, encontrar muitas coisas, galera, que pode trazer muito spoiler para nós, pode trazer muito hype, muita coisa para esses próximos Mortais Kombats que vêm pela frente. E cada vez mais aí a ansiedade crescendo e estamos esperando o lançamento. Tomara que chegue logo. Espero que vocês gostem aí desse molde aí de podcast. Eu agradeço a todos que estiveram ouvindo aqui, galera. Peço que se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho, compartilhe com os amigos, dê um like para fortalecer o canal, me ajude a fazer esse canal crescer. Muito obrigado e valeu!